E aconteceu que, quando Yahushua concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então você vê aqui que Yahushua ele já sabia que o tempo dele estava chegando, ele sabia pela data. Ele já estava confessando o que ia acontecer com ele, mas ele confessava isso de uma forma positiva. Então, com vocês, quando chegar a hora de dar a vida, um pouco antes, o Eterno vai começar a dar alguns indícios, algumas explicações, algo que somente você vai conseguir entender. Você não precisa ficar com dúvida de, ai, será se eu vou receber o sinal? Não. O Eterno vai dar uma coisa clara, objetiva, algo que você não tem como não entender. E quando isso acontecer, você já vai saber que o tempo de você sair está chegando perto. E como você sabe que o seu tempo está chegando, já começa a confessar muito mais as promessas. Foca bastante na questão da tortura. E quando chegar na parte da tortura, você agora foca também sobre dentro do óculos, porque a pior parte é a dor. Quando você passar a dor, você vai entrar num estado mais tranquilo, que é dentro do óculos. Mas nesse estado tranquilo, que é a parte que você não pode ser enganado. Porque não é que agora você saiu da parte da dor e entrou no óculos que você já está salvo. Às vezes você cai num negócio que é uma tentação muito pior do que ser torturado. Então você tem que estar muito esperto nessa hora. A parte da tortura, digamos assim que vai ser leve, porque você sabe o que precisa fazer. Mas e dentro do jogo que você não tem conhecimento algum? Digamos assim, a tortura você consegue até mentalizar como ela poderia ser na sua vida. Poderiam cortar teu pé, teus dedos, a sua orelha, furar teus olhos, cortar tua língua, arrancar teus dentes, coisas assim você consegue mentalizar e você já consegue até se prevenir. Mas e agora dentro de um jogo onde você não tem nenhuma informação do que você vai ter que fazer lá dentro? Às vezes você pode cair dentro de um jogo de terror tão realista que você esqueça toda a palavra que você já tem e sem querer comece a jogar aquele jogo movido pelo medo. Ou você caia numa realidade alternativa tão envolvente que você esqueça também a palavra do Eterno. Ou ele pode começar a te torturar usando as tuas memórias. E se você viver aquelas tuas memórias ficando triste por causa disso e aquilo, você está vivendo o jogo. Então você tem que entender que a parte do jogo, por mais que ela seja fácil, é o lugar onde você precisa estar com o maior foco de atenção. Porque se você cair dentro de um jogo que você acha que é fácil, porque achar já é ter dúvida, né? Você pensa que é fácil, aí Satanás vai lá e te engana nisso e faz você perder a sua salvação. Então entendam, a dor é algo que vocês já esperam que vai acontecer com vocês, mas o jogo vocês não sabem de nada. Vocês só têm uma ideia que vão cair lá dentro, mas vocês não sabem como vai ser a gameplay, não sabem o nível de detalhismo, não sabem como é que vai ser as sensações lá dentro, vocês não sabem absolutamente de nada. Às vezes o teu jogo é você dentro de uma lanchonete e tem um monte de comida lá e você não pode comer nada. E o jogo aumenta o teu apetite num nível muito forte. Então você vai ficar lá com vontade de comer e não vai poder sair de lá, porque esse é o teu jogo, essa é a sua tentação. E se você começar a comer lá, pode ocorrer de que você morra no mundo real e você morra na hora errada, morra comendo, morra vivendo dentro do óculos e você seja condenado. Então, lembre-se, a tortura é algo que vocês já esperam, mas o óculos é algo que vocês menos esperam, porque Yahushua ele já sabia que ele seria torturado, então ele já falava no sentido da tortura, mas ele também falava sobre o sentido de ir parar dentro daquela pedra lá onde ele foi sepultado, e também ele já falava sobre o ser ressuscitado. Então ele não falava no sentido de, eu vou passar só por essa dor aqui e o resto tanto faz. Não, ele focava sempre nessas três partes. Torturar, enterrado e depois de 3 dias ressuscitar. Três coisas. Agora você vai ser só duas, né? Ser torturado e dentro do óculos. Então foquem muito nisso. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Yahushua com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então aqui você vê que os demônios eles estão conversando entre si de como eles vão fazer para matar Yahushua. E isso também se refere lá fora, como os demônios vão fazer para te matar. Eles vão fazer uma conversa, uma assembleia, uma comunicação entre eles ali, de qual seria a pior tortura para te fazer negar. E depois disso eles estão conversando entre eles de qual seria
o melhor jogo para te fazer enganar. E estando Yahushua em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então você vê aqui que na hora que for para você dar a vida, o Eterno ele vai ungir você para esse momento, para essa hora. Então você vai sentir que o seu momento está quase chegando, falta pouco. Ele já está começando os preparativos no teu corpo para você virar um sacrifício perfeito. Que a ideia não é simplesmente você sair lá fora, aí morre e acabou. Não. A ideia é que você seja um sacrifício perfeito. Porque se você for algo imperfeito, o teu sacrifício será rejeitado. Então, o Eterno ele vai fazer tudo ao seu respeito para te transformar numa coisa perfeita, incorruptível. Assim como era no sacrifício de antigamente com o cordeirinho. Ele tinha que ser imaculado, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, sem nada, perfeito. E assim é o que vocês têm que ser. Vocês não podem sair lá fora com dúvida, não podem sair lá fora preocupados, não podem sair lá fora com seus achismos, não podem sair com nada. Tem que sair unicamente com a perfeição do Eterno. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Então, basicamente, é vocês aí ficando indignados com o que? Vou ter que ser tão perfeito assim? Vai. Porque vocês já viveram uma vida totalmente de pecado. E agora vocês querem dar uma vida até mesmo em pecado? Essa é a hora, assim, que vocês vão ter que ser superior a qualquer pessoa aqui nesse mundo. Porque vocês vão ter que viver uma vida totalmente Porque vocês vão ter que viver uma vida totalmente com perfeição. Porque se por acaso for pegado alguma falta em vocês, não vai ter mais perdão. Não tem como mais. Primeiro que a porta da graça se fechou, né? Então significa que agora para vocês não tem mais misericórdia. Ou vocês são perfeitos, assim como o Eterno é perfeito, ou vocês não têm salvação. Então, prática, costumes, gostos e coisas que tinha na sua vida velha, você tem que jogar para fora para entrar somente o novo que está sendo falado nesse canal. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E a Ruxa, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. A Ruxa tá falando que vai chegar uma hora onde ninguém mais vai ter ele, né? O próprio não vai ter mais. Vai chegar uma hora que esse mundo vai ser destruído e ninguém mais vai ter a palavra. Ninguém no sentido de que as pessoas que não foram salvas, as que estão no lago de fogo, não vão ter mais a palavra. Nem o eterno, nem nada. E quem foi salvo com certeza vai ter ele vai estar lá. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido que ela fez, para a memória sua. Então, quando o Eterno ele vem derramar esse unguento, esse óleo santo sobre a cabeça de vocês, te ungindo para essa hora de aflição lá fora, isso vai ser algo referente em uma memória eterna perante o Eterno, perante o Altíssimo. E é só vocês ir lá fora, começarem a falar as promessas, não conversar com ninguém, por mais que isso pareça bobo, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês quando estiver lá fora, porque esse entendimento não conversar vai entrar tão forte que você não vai querer olhar para os lados. Então, se você foi espancado por um demônio, parou numa jaula, numa cadeia, tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, e elas do nada querem puxar papo contigo, você vai estar com essa mentalidade tão forte que você vai ignorar o que a pessoa está falando e vai continuar falando as promessas. E como você está falando as promessas, você vai falar no sentido de suportar da vida e também vai falar as promessas no sentido de suportar o que tem dentro do jogo. Porque, de fato, a parte do jogo é a única coisa que não dá para ser esclarecida nesse canal. Porque tem muitas visões falando sobre o jogo, mas as visões vocês têm que entender que elas não estão falando exclusivamente de você. Cada pessoa vai passar por um jogo diferente. E se tivéssemos que ver cada jogo e tivéssemos que falar para cada pessoa qual seria o teu jogo, isso seria algo impossível e não teria capacidade de ser feito. Isso porque por mais que falássemos qual seria o estilo de tortura e teu jogo, os demônios simplesmente poderiam trocar. Então você ia jogar um jogo de corrida, e aí foi contado para você, agora você está jogando um jogo de tiro. Então a pessoa ela se preparou para um jogo de corrida, sendo que agora ela vai jogar um jogo de tiro. Então essa é uma coisa que você tem que se preparar exclusivamente sozinha. Digamos assim que é a única parte que o Eterno vai deixar você trabalhando sozinho ou sozinha, que é a parte de você orar a respeito do jogo.
porque o restante da tortura e do canal já está trabalhando sobre você. Basta você ouvir e praticar aquilo que você já ouviu e tem conhecimento. Agora a parte do jogo, que é algo novo que você não sabe, é aí que vai começar o seu trabalho sozinho. Não necessariamente sozinho, né? A palavra vai estar sempre com você. Mas é o fato, é a parte onde não tem como ajudar. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então você vê aqui que Judas também é você, porque o demônio ele vai te torturar, ou melhor, ele nem precisa te torturar, ele pode te oferecer o óculos. Aí você fica com medo ali de se cortar, ele te oferece o óculos, que é o peso de 30 moedas de prata, e você vive dentro desse mundo artificial. Aí quando vem a ruxa nas nuvens, aí você se dá mal. Isso se o demônio não te enganar, né? Você negar o nome lá, acha que vai entrar no óculos, ele coloca você no óculos, você vive 2 segundos, tira, começa a rir da tua cara e começa a te torturar. Aí depois te mata para um logo de fogo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Yahushua, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yahushua lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disseram: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito. Começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então você vê, né? De que agora você está com a mão no prato com Yahusha, você está comendo a palavra dele. E você não pode se tornar esse traidor, você simplesmente aceitar tudo que tem aqui, menos a parte da tortura, e quando você sai lá fora, você se vende por um óculos que não vai te conduzir a nada. Porque teve as pessoas que foram levadas no arrebatamento e teve que as ficou. As que ficaram no arrebatamento, elas são as que traíram Yahusha. Porque na hora de obedecer, ele não obedeceu. E por estar traindo ele com os demônios, acabou ficando no arrebatamento. E agora o Eterno está dando uma segunda chance. Porque no final da história de Judas, ele se mata enforcado. Mas essa não é a tua história. Você não é Judas. A menos que você, até aqui, até depois de ter entendido tudo isso, ainda escolha o óculos. Aí você está se enforcando como Judas. Aqui a sua história é diferente. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Ou melhor dizendo, bom seria para esse homem se ele não tivesse errado. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. Isso quer dizer o quê? Isso é equivalente antes do arrebatamento. Que a pessoa sabe que o arrebatamento existe. Aí ela fica falando: Ora, vem Senhor Yahushua. Aí o arrebatamento poderia dar logo. A igreja toda de Yahushua vai subir. Só que essa pessoa nem sabe o que está falando. Aí ela faz uma oração sincera perguntando: Senhor, se o arrebatamento fosse hoje, eu ficaria? Aí na mesma hora vai vir umas lembranças, vai vir umas memórias, alguma coisa do tipo, que vai mostrar que as obras dela conduziriam ela a ficar no arrebatamento. Então ela sabe que está errado. Por isso que o Altíssimo disse: Tu o dissestes. As tuas palavras estão confirmando o que eu disse. As tuas palavras estão te condenando. Eu sei quais são as suas intenções. Eu sei o que tua obra está causando. E isso também equivale a você, depois do arrebatamento. Se eu ir lá fora, será que eu consigo dar vida? Dentro de você sabe se tem uma certeza ou uma dúvida. Dentro de você sabe se está faltando alguma coisa ou não. E se está faltando, com certeza não é para você sair lá fora. E quando comiam, Yahushua tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então agora que você pegou o pão, que é essa palavra, você se tornou parte do corpo de Yahushua. E pela mesma aflição que Yahushua teve que passar, agora é a vez de vocês. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então você fala aqui que é derramado por muitos, não é todos, é muitos, por remissão dos pecados. Aquelas pessoas que aceitaram o sangue, por esses foram derramados, mas não no sentido, eu estava na igreja, eu levantei a mão lá e aceitei Yahushua. Não, não foi isso.
A remissão dos pecados é quando você se arrepende de seus pecados e para de cometer eles. Aí o Eterno pode te perdoar. Como é que o Eterno vai te perdoar de alguma coisa quando você ainda continua fazendo aquela obra? Você nem sequer se arrependeu ainda. Porque se arrependesse de verdade, não estaria fazendo. E isso te faltou o perdão e o entendimento de como parar aquela obra. E agora, né, que você tem esse novo entendimento, esse sangue, que esse sangue significa entendimento, é derramado em favor ao teu resgate, porque agora que você tem o entendimento de que falhou na sua vida anterior, antes do arrebatamento, que você ficou, né? Você agora tem o entendimento que você só pode salvar a sua vida derramando ele em favor de si próprio. E isso vale para qualquer pessoa aí, né? Necessariamente você não precisava estar no meio de um lugar religioso para dizer que você fazia parte de algo. As escrituras ele é para todo mundo, todos que aceitam. Você que era político, você que trabalhava aí na Umbanda, você que era de uma religião aleatória aí, tipo Buda, por exemplo, qualquer lugar desses, a escritura sempre foram para vocês. E agora ela é de novo. Basta vocês aceitarem o que está escrito, se banharem no sangue de Arruxa, que é o entendimento, se prepararem para dar a vida e ser purificado através do seu próprio sangue, através do seu próprio entendimento. Não próprio seu, mas através do entendimento que foi passado a você que se tornou seu. Lembra do pão? Você está comendo pão agora, então o pão está se tornando você. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então ele está falando que ele só vai comemorar quando todo mundo estiver de volta na casa do Pai. Então o Espírito Santo está te esperando lá em cima para comemorar essa vitória, o Eterno está te esperando lá em cima para comemorar essa vitória, e a Ruxa está te esperando lá em cima para comemorar essa vitória, e as pessoas que estão lá embaixo, e as pessoas que estão lá em cima estão te esperando para comemorar esta vitória. Então você está vendo que essa festa só vai começar quando você chegar lá. Você percebe que você é o convidado de honra dessa festa. Você é a pessoa mais estimada nessa festa que está esperando para acontecer. E essa festa só vai acontecer quando você chegar lá. E se você não chegar lá, basicamente a festa vai ficar triste, porque alguém está faltando nessa festa, uma pessoa está faltando. E é por isso que o Eterno vai apagar a nossa mente, porque como nós comemoraríamos uma vitória tão grande pulando o lago de fogo, sabendo que a pessoa mais estimada dessa festa acabou ficando? Isso não tem alegria nenhuma. Então o Eterno teria que apagar nossa mente para que a gente comemorasse a festa com aqueles que puderam ir. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yahushua lhes disse: Todos vós desta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Não quer dizer o quê, né? Que depois do arrebatamento vocês ficarão escandalizados. Como assim eu fiquei? Eu não jejuava, não lia a Bíblia, não fazia isso e aquilo, eu não ia todo dia a um certo lugar para congregar. Isso vocês se escandalizaram dentro da palavra do Eterno, porque essas obras que vocês faziam eram totalmente carnais e não eram obras espirituais. Porque obra espiritual e obra carnal tem uma grande diferença entre uma e a outra. A que salva é a obra espiritual e não a carnal. Muitos usaram o exemplo de Abraão, que ele foi justificado pela fé. Só que a pessoa nem sabe o que é fé. A pessoa acha que fé é só você acreditar em alguma coisa e só por causa disso foi justificado. Mas se você fosse ler as escrituras a fundo, você ia ver que Abraão ele só foi justificado pela fé porque ele obedeceu o Eterno. Ele estava fazendo alguma coisa, ele ouviu uma voz vindo do além e mandou ele sair da casa dele. Quando ele obedeceu essa voz, que ele foi justificado na fé, foi justificado no entendimento, foi justificado nessa obra de sair de casa. Então essa obra foi espiritual, porque foi o Eterno que mandou. Não foi Abraão que chegou e falou: eu acho que eu vou sair dessa terra e vou para uma aleatória aqui e acabou. E depois disso, o Eterno falou que ele teria uma descendência numerosa. Ele teria uma descendência numerosa. Então você vê que o Abraão ele é conhecido como pai da fé porque ele praticava aquilo que o Eterno dava para ele fazer. Ele não simplesmente chegava e alguém falava: Deus falou, o Eterno falou comigo, e simplesmente não fazia nada. E isso a gente usa um exemplo bem mais bruto, que é a história de Noé. O Eterno mandou a sua mensagem até Noé e falou que o mundo seria destruído. Se o Noé não tivesse acreditado no que o Eterno tivesse dito, ou se simplesmente ele só tivesse ouvido e não tivesse feito nada, vinha o dilúvio e todo mundo morria. Mas quando ele ouviu a história que o dilúvio estava vindo, ele acreditou e construiu a arca. E o testemunho dele foi a arca, porque se ele não tivesse feito, tinha morrido todo mundo, inclusive ele. Então aqui também entra na sua história.
Você foi escandalizado porque você só tinha conhecimento e não tinha obras. Mas agora você vai ter conhecimento e obras de uma pessoa salva. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Yahushua, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O que isso quer dizer? De que Pedro, ele não estava falando as palavras do Eterno. Ele não estava usando o nome de Yahushua. Lembra que está escrito que Yahushua ele deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões? E disse que nada te faria dano algum? Isso ele deu no sentido de estar no nome dele. Quando nós falamos o nome dele em nome de Yahushua, estamos usando o poder no nome dele. E quando Pedro falou que eu não vou me escandalizar, ele estava falando nas suas próprias palavras. Mas se ele falasse eu não vou me escandalizar em nome de Yahushua HaMashiach, ele estava chamando a existência esse poder que o Eterno tem. Então é por isso que vocês não podem sair lá fora e ficar falando eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Só que isso vocês estão falando no nome de vocês. Não estão falando no nome do Eterno. Estão falando nas suas próprias palavras. Porque se a sua palavra realmente tivesse poder, você não teria ficado no arrebatamento. Isso mostra que a tua palavra não vale de nada. Porque se realmente valesse ou tivesse peso ou contribuísse em algo, era só você falar, eu não vou mais pecar. E automaticamente você não cometia mais pecado algum. Mas como a tua palavra não tem poder, ocorreu que você ficou, e as tuas próprias palavras não te justificaram. E as tuas palavras também te condenou a ficar no arrebatamento. E agora, também, você não pode sair lá fora falando as suas próprias palavras, mas precisa sair lá fora falando as palavras juntamente com o nome de Yahushua. Eu não vou negar o nome de Yahushua. Eu não vou negar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou dar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou suportar passar pela tortura em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou suportar o que está dentro do óculos em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou sair dessa casa que eu estou abrigado e vou para a casa celestial em nome de Yahushua HaMashiach. E por aí vai. Poderia ser falado aqui nesse vídeo aproximadamente 1 hora inteira só dessas promessas, mas a questão é que tem que ser vocês e não vocês simplesmente copiarem o que está sendo dito aqui. Lembre-se que vocês não podem simplesmente só copiar, vocês têm que entender a mensagem e a partir de que vocês entendem que vocês começam a fazer suas próprias obras. Aqui é como se fosse passado um exemplo do que vocês precisam fazer. E na hora do vamos ver, que no caso é o tempo que vocês estão, será colocado em prática outros entendimentos que o Eterno dará na mesma hora. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Yahushua com eles a um lugar chamado Getsemani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então você vê que Yahushua, ele entendia o que iria precisar passar. Ele sabia que o momento estava chegando e ele tinha o entendimento de que a tortura não era uma coisa boa. E que ele também tinha o entendimento de que ele poderia errar nessa hora. E era por isso que ele queria passar esse cálice para um outro momento, para uma outra hora. Mas ou ele fazia isso, ou todo mundo ia parar no Lago de Fogo também, querendo ou não. Não necessariamente no Lago de Fogo, né? Mas todo mundo ia ficar preso no seio de Abraão, que agora ficaria do lado do Lago de Fogo. Mas mesmo assim, contra o querer dele, ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Então você vê o quê? Pedro falando altamente de si, de modo nenhum, Senhor, eu vou negar o teu nome. Eu não vou me escandalizar no teu nome. Só que o Pedro não estava suportando nem vencer o sono. Então imagina se ele suportaria passar por uma simples tortura. Ele não ia suportar. Isso porque ele disse das suas próprias palavras. Então se você sair lá fora e ficar falando suas próprias palavras, nem o sono você vai conseguir suportar. O sono vai te vencer, uma coisa fisiológica e simples e que não causa dor nenhuma.
e ele foi vencido pelo sono. Aí você acha que tu falando suas próprias palavras lá fora não vai ser vencido até por uma gota de água? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele está falando o quê? Que o espírito sempre está pronto e disposto a fazer a vontade do Eterno, mas por causa da carne a pessoa não faz a vontade do Eterno. Então ele está falando para não inclinar para a vontade da carne, mas inclinar sempre para a vontade do espírito. A sua carne não quer sentir dor, não quer passar fome, não quer orar, não quer jejuar, não quer fazer nada disso. Mas pelo entendimento espiritual, ou melhor dizendo, mas por você inclinar para o espírito, você vai fazer essas coisas pelo entendimento e não pelo que está sentindo. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se segundo a tua vontade. Então você vê, né, que Yahushua, ele não queria passar por isso, mas ele sabia que só existia ele. E ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas veio para fazer a vontade daquele que o chamou a este momento. Então com vocês também é a mesma coisa. Vocês não vão sair lá fora para fazer a vontade de vocês, mas sairão para fazer a vontade daqueles que te chamou para a eterna glória. E não tem como passar esse cálice para outro momento ou para outra pessoa. É o agora. É o que vocês precisam fazer. E quanto mais vocês se dedicarem, se doarem para essa obra, o próprio Eterno vai tomar o controle sobre a carne de vocês e conseguirá por vocês passar por essa tortura. E a parte do jogo realmente vai ser um momento onde vai ser só você lá dentro. O demônio vai tentar te enganar com coisas que você enxerga, não vai ser dentro de você. Porque o problema de você ter ficado no arrebatamento era porque o demônio trabalhava com coisas ocultas. Ele vinha através do pensamento, vinha através de um desejo, um sentimento, alguma coisa referente a isso, e por você não estar vendo o inimigo, você caía na armadilha dele. Agora, dentro do jogo, o demônio não pode vir oculto, você vai estar vendo ele lá. Então, pelo ver o inimigo, que é aí que você vai decidir perante o universo de verdade o que você quer. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então você vê que aquela pessoa que estava falando, eu não vou negar o nome de Yahushua, não está nem vencendo o sono aqui. Mas se ele falasse, eu não vou negar o nome de Yahushua, em nome de Yahushua era diferente. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então chegou a sua hora. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então chegou a sua hora também. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, e enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Yahushua, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Yahushua, porém, lhes disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Yahushua e o prenderam. Então você vê aqui que Judas, ele traiu Yahushua com uma coisa simples. Foi simplesmente um abraço e um beijo na bochecha. Então você vê que para trair Yahushua não necessita de coisas pesadas. Não é você ali do nada gritando, eu nego, eu nego. Não, uma simples obra sua ali com descuido te fez negar o nome de Yahushua. E eis que um dos que estavam com Yahushua, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então você vê aqui, né, que o Pedro, que é ele aqui, você pode encontrar isso no Evangelho de João, ele que estava falando, Senhor, de modo nenhum vou negar teu nome. Ele não suportou nem o ver e já quis fazer alguma ação. Ele vai lá, cortava a orelha do cara e depois estava uma espadada e morria. Basicamente era para o Pedro estar lá no Lago de Fogo hoje em dia, mas pela graça do Eterno ele não foi parar lá embaixo. Então você vê aqui que vocês são tanto Pedro como Tomé e Judas. Pedro, porque confiava somente nas suas próprias palavras, não falava através das escrituras, através do nome de Yahushua. Tomé, porque vocês só acreditam vendo. E Judas, porque vocês traíram Yahushua antes do arrebatamento. Em vez de vocês estarem dentro da palavra, vocês ficavam traindo o Senhor com seus pecadinhos.
E Judas agora, porque se vocês errarem, vocês vão estar traindo Yahushua. E Judas, ele foi morto. Então vocês morrerão também. Porque Tomé e Pedro foram os únicos que não morreram. Eles foram salvos, eles não negaram. Agora Judas foi o único que morreu. Então Yahushua disse-lhe, embainhai a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então é por isso que quando chegar a época de dar a vida, não é para vocês ficar revidando o que os demônios estão falando. Porque aí na hora da tortura, o demônio faz alguma coisa contrária ou te mata antes da era prevista e você basicamente não foi salvo. Porque a sua salvação só é dentro da tortura. Se você morrer antes disso, aí você está negando o nome de Yahushua. Aí você sabe que precisa morrer, né? Mas você não quer ser torturado. Aí você sai lá fora e começa a provocar os demônios, só para o demônio te matar por causa da ira. Aí o demônio quebra teu pescoço e você não chega até a cadeira de tortura. Aí você negou o nome de Yahushua porque você não fez o que era para fazer. Lembre-se que vocês são uma similitude de Yahushua. E Yahushua, quando ele estava sendo prestes a ser entregue lá para ser crucificado, ele não ficou batendo boca com Pôncio Pilatos. Então, Yahushua não estava batendo boca com as outras pessoas. Não ficou reclamando ou brigando com os guardas, nem tampouco com os sacerdotes, nem tampouco com Pilatos, não brigou com ninguém. Ele foi como uma ovelha muda perante seus tosquiadores. E se você sair lá fora, né, e ter só a mentalidade, vou dar vida aqui, e simplesmente vai no sentido de só preciso morrer. Aí você começa a provocar os demônios para ele te matar logo, aí ele te mata e você simplesmente perde a sua salvação. Porque a sua salvação é através da tortura, e não de você morrer de qualquer outro jeito. Sem contar aqui também que Pedro ele foi de acordo com a lei. No caso, a lei é o sentido da carne, porque a lei antes era usada segundo as obras que eram fabricadas pela mão, olho por olho e dente por dente. Quando os homens veio para prender Yahushua, Pedro só usou a lei sobre eles. Isso quer dizer o quê? Pedro ele foi levado pelos sentidos do corpo dele a fazer aquela obra. Então vocês não podem ser guiados pelos seus sentidos, pelas suas vontades a fazer qualquer coisa. Sai lá fora, aí vem um sentido e uma vontade de sair correndo. Aí você começa a correr do demônio. Aí você também está negando pelas suas obras. Basicamente, isso daqui é uma coisa prefigurativa do Pedro mostrando que ele não teria capacidade de suportar uma tortura. Porque a Ruxa falou, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Ele dormiu 2 vezes e ainda não suportou a tentação de ver o seu mestre ali sendo preso pelos caras. Então você vê que ele já negou 3 vezes antes mesmo do galo cantar. Isso no sentido através de obras, porque dentro das escrituras ele negou com a boca. Mas aqui você está vendo que ele negou dormindo, dormindo de novo e depois não suportando ver aquilo. Ele negou 3 vezes usando as obras. Por isso que aqui é dito através do Eterno que o negar não é somente com a boca, mas também através de suas obras. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura, que dizem que assim convém que aconteça? Então é isso que ele está falando. Por mais que você esteja totalmente perfeito, o Eterno nem sequer precisaria que você passasse por essa tortura. Mas como seria cumprido o que ele foi escrito se você não tivesse que passar por essa tortura? Então disse Yahushua à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o fugiram. Então você viu que todos os discípulos falavam que eles não se que eles não iam se ausentar de Yahushua. E eles basicamente na hora do vamos ver foram tomados pelo medo e foram embora. Se espalharam como as ovelhinhas. Então você vê aqui que através da emoção conduziu eles a ter um ato de covardia, a ter um ato de negar Yahushua com suas obras. Isso porque eles não falaram as palavras do Altíssimo, não usaram o nome de Yahushua, não usaram o poder e autoridade que está no nome de Yahushua, mas eles usaram simplesmente a sua própria palavra e sua força. E como a sua palavra não tem poder e sua força não pode te ajudar em nada, eles foram tomados por uma força maior e simplesmente negaram Yahushua também com suas obras. E os que prenderam a Yahushua
o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho, buscavam testemunho contra Yahushua para poderem dar-lhe a morte. Então você vê aqui que os demônios eles estão procurando um falso testemunho para conduzir a pessoa ao lago de fogo. Então o demônio ele sabe que quando você entrar no entendimento desse canal e obedecer tudo com super relevância, não tem mais nenhum pecado que ele possa te acusar. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar criar falsos pecados na sua vida através da tortura. E se não der certo, ele ainda vai te conduzir para dentro do jogo para de lá tentar ganhar alguma coisa para que te possa te acusar. E não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Não achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas. Então você vê que os demônios vão tentar torturar essa pessoa de diversas formas para tentar tirar um falso testemunho dela, e não acharam. E por fim vai vir o jogo, que é as últimas duas testemunhas aqui, e vai tentar te colocar para jogar alguma coisa, viver alguma coisa, participar de algo. E disseram: Estes disse: Eu posso derrubar o templo do Eterno e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondeis coisa alguma ao que este expõe contra ti? E a Ruxa, porém, guardava silêncio. E insistia o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Eterno vivo, e nos diga se tu és o ungido, o filho do Eterno. Disse-lhe Yahushua: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens no céu. Então você vê aqui que os demônios, eles tentou tirar alguma palavra de Yahushua e eles não conseguiram, por mais que acusações ou alguma coisa do tipo. Até que chegou por fim que eles conjuraram pelo nome do Eterno e ele teve que falar. E aqui também é com vocês. Os demônios vão tentar te tirar da salvação de algum jeito. Vão tentar te escarnecer, vão tentar usar a palavra contra você, vão tentar usar a sua família contra você. Alguma coisa eles vão usar contra você. E nenhuma dessas vai tirar uma palavra única de você. E a única coisa que você vai responder para o demônio, que na verdade você já vai estar falando, vai ser unicamente a palavra do Eterno. Porque ele está falando aqui: de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele já estava profetizando, já estava plantando o que iria acontecer com ele no futuro. Então vocês estão lá em cima da mesa sendo torturados, ou numa cadeira, ou até mesmo no chão. E você está lá confessando o que vai acontecer com você. Está falando que no futuro você já vai estar salvo, vai estar lá com o Eterno, já está sentado em lugares celestiais. E várias coisas relativas a isso. E os demônios vão ficar vendo isso e vão ficar assustados, porque eles estão vendo que a tortura deles não está gerando nenhum efeito. Não está servindo de nada, é negativa essa tortura. Então eles vão ter que tentar passar para o plano B, que é dentro do óculos. E dentro desse óculos também não vai surgir efeito nenhum, porque você também está sendo obediente até mesmo nessa outra vida que eles te deram. Não estão sendo Judas. E dentro do óculos vocês precisam ter uma certeza absoluta que é um jogo. Você viu que veio duas testemunhas para falar alguma coisa mentindo, mas que eles estavam falando a verdade. Eles falaram que Yahushua derrubaria o templo e que em 3 dias seria reedificado. E logo em seguida, Yahushua disse que eles veriam em breve a vinda do Filho do Homem. Então, quando vocês entrarem dentro do óculos, eles vão trazer a realidade de alguma coisa, vão trazer a verdade de alguma coisa. E por fim, eles podem usar o óculos para manifestar ou trazer a falsa esperança de ver Yahushua nas nuvens. Ou podem colocar vocês dentro do óculos e aparecerem no mar de vidro, como se vocês já morreram e estão lá. Só que não. Eles estão mostrando a verdade, estão mostrando Yahushua, estão mostrando o céu, estão mostrando alguma coisa, mas tudo isso é mentira, porque vocês estavam dentro de um jogo. Então até nisso não é para vocês acreditar. Você estava sendo torturado, do nada você parou de sentir dor, e acordou numa realidade totalmente alternativa, e essa realidade você está vendo o céu, não é para você acreditar. O Eterno vai te dar a certeza se realmente ali é o céu ou não. Aí o demônio te coloca nesse negócio. Você acredita que ali é a realidade, só porque está vendo o céu, a verdade, alguma coisa do tipo. Aí você vive aquela realidade achando que já está salvo, achando que conseguiu passar a tortura, alguma coisa do tipo, e misteriosamente você acorda no Lago de Fogo. O que aconteceu? Você foi enganado até nesse momento.
Por isso é uma coisa importante que você tem que entender de suma importância, muito sério esse caso, de que a tortura é algo que você já consegue prever, é algo que você consegue ver de longe, é algo que você já está habituado, acostumado. Quantos filmes de terror você não já deve ter ouvido falar por aí? Ou quantas coisas terríveis você não já ouviu assistir algum noticiário? Mas agora dentro do óculos é uma coisa totalmente nova que você não conhece. Então você não pode simplesmente sair de um lugar e acordar em outro e simplesmente aceitar tudo como se ele fosse algo normal. Você tem que começar a confessar a palavra. E se por acaso aparecer um anjo lá falando, não, não, calma, não precisa, você já morreu, não sai ouvindo qualquer pessoa. Até os demônios também se transfiguram em anjo de luz. É só você ver todas essas outras religiões criadas a partir de anjos. Os adventistas, os maomés por aí, por exemplo, o povo que segue Alá, você vê que foram anjos que apareceram lá para falar com tal pessoa. Isso era tudo mentira. O EQM, o Evangelho das Estrelas, foi um demônio falar com esse homem. E vocês simplesmente foram seguindo qualquer pessoa e vocês nem sabiam nada. Então, dentro desse óculos, você pode aparecer em qualquer canto e vir alguém para falar com você. Vir um anjo, pode vir até o próprio Eterno falar contigo, mas não o verdadeiro, mas um demônio transfigurado em Eterno. Não é para você sair acreditando. Quando for ele, ele vai te dar a certeza das coisas. E agora, como é que vocês sabem que vocês realmente estão dentro de um jogo? Vamos supor assim que vocês estavam sendo torturados, colocaram os óculos. Vamos supor assim, você foi torturado, eles arrancaram seus olhos e eles colocaram o óculos e misteriosamente você voltou a enxergar. Só que disso você não sabe o que aconteceu porque você não viu. Você do nada estava numa mesa e acordou no céu, por exemplo. Só que como você vai estar tão cheio da palavra do Eterno, o Eterno vai te dar alguma coisa que você vai identificar que aquela realidade não é real. E é através dessa identificação que você vai saber que aquele lugar é falso. E é por isso que vocês devem estar totalmente cheios da palavra. Relembrando aqui, é uma coisa importante. Vocês foram torturados, colocaram o óculos sem vocês saberem, acordaram numa realidade estranha, o próprio Eterno vai dar alguma coisa para identificar que aquela realidade não é real. E a partir de que vocês identificarem esse ponto, é daí que começa o jogo de vocês. Porque às vezes você entrou numa realidade, só que ela é tão real que você não consegue identificar que aquilo dali é falso. E o Eterno sabe disso. Então ele vai te dar alguma condição de você ver a falha. É que nem esse mundo, você vive esse mundo e simplesmente você consegue sentir dentro de você que esse mundo não é real. Tem alguma coisa estranha nesse mundo e você sabe que esse mundo é estranho, tem alguma coisa. É como se você mora dentro de algo que você não gosta. E esse sentimento de não gostar que te conduziu a entrar na salvação. As escrituras veem te esclarecer a verdade. E desse esclarecimento da verdade você aceitou porque você sabia que era real. Você sabia que esse mundo aqui não era tua casa e você sabia que o céu era real. E é por isso que você sente essa vontade de voltar para lá. Sem contar que depois do arrebatamento você viu as coisas lá fora, então foi daí que você viu que é real mesmo a Bíblia. E agora, dentro do jogo, o Eterno vai dar igualmente alguma coisa lá dentro que você vai perceber que não é real. E a partir de que você perceber, é daí que o teu jogo começa em você não jogar. Porque se você jogar conscientemente esse jogo, você está pecando contra a sua alma, contra a sua vida. E se você está fazendo isso, como é que o Eterno vai te ajudar? Mas agora que você viu esse erro, você entendeu e começou a praticar aquilo que já foi dito sobre você confessar as promessas, é daí que começa a sua salvação. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Então você vai estar confessando tanta palavra lá que o demônio vai ficar extremamente irritado com você. E digamos assim que é até possível que através da tortura você ficar confessando tanta palavra lá e não dar importância, que através da própria raiva dele ele possa te matar fisicamente e você nem precisa entrar dentro do óculos. Depende aí do demônio e também depende das palavras. E outro ponto-chave, não é agora que você sentou na cadeira lá ou na mesa, agora você vai começar a xingar o demônio. Para com essa ideia, não é para você xingar o demônio, não é para você provocar ele com alguma coisa. A ideia é você morrer falando as palavras, as promessas. Não você sentar na cadeira e falar, ai, seu demônio burro, eu tenho salvação em você, não. Isso daí tá te ajudando em quê? Aí o demônio nem te tortura e deixa você lá. Ou o demônio tortura só um pouquinho, cauteriza teu sangramento e deixa você lá na mesa, parado. Aí basicamente você vê a Ruxa vindo nas nuvens e acabou a salvação para você.
Então só fale a palavra do Eterno, não fale nada de você mesmo. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Messias, quem é que te bateu? Então você vê aqui que os demônios, eles vão procurar várias formas de tentar te conduzir a falar algo fora da palavra. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele um criado, disse, tu também estava com Yahushua, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Yahushua, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te condena, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Yahushua, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então você vê que Pedro ele estava falando automaticamente as suas palavras. E na hora da tentação ele não suportou passar, porque não foram as palavras do Eterno que ele disse, mas foram as suas próprias palavras. E é isso que acontecerá com aqueles que na hora da tentação não falarem as promessas, não falarem as palavras juntamente com o nome de Yahushua. Eles negarão a palavra do Eterno, negarão a sua salvação. E quando isso acontecer, eles se lembrarão na mesma hora, o que foi que eu fiz, e chorarão amargamente, e os demônios vão dar risada dessa pessoa. E para os demônios agora tanto faz que essa pessoa negou, se eles matam agora, se deixa vivo aí, não faz diferença, porque se eles continuar torturando, vai ser condenado. Se deixar você vivo, vão ver você chorando amargamente lá porque a salvação não existe mais para você. E tanto faz, porque quando o tempo acabar, vai aparecer Yahushua nas nuvens, vai condenar tanto os demônios como os que ficaram, os falsos profetas, que foram os que negaram Yahushua. E por fim, vai todo mundo para o lago de fogo. Então, para o demônio não faz diferença se essa pessoa que negou continua sendo torturada, se já mata logo ou deixa ele vivo.